Opa! Aqui é o Pedro de la Via e hoje no vídeo nós vamos falar sobre esse livro aqui, A Margem da Linha, do Paulo Rodrigues. Solta a vinheta. Eu gravei. Então, essa resenha vai ser um pouco diferente, porque esse livro aqui, ele é bem fininho, bem curtinho, que trata de uma novela, vai ser um pouco diferente. A história é bem curtinha, mas a parte reflexiva desse livro é magistral. Ou seja, o enredo do livro e a história do livro vão ser curtos e as mensagens e o desenvolvimento dos personagens vão ser um pouco mais longos. Então vamos logo para o primeiro tópico, que é como que eu cheguei nessa belezura aqui. Então, eu tenho um amigo, o meu xará, o Pedrão, um abraço Pedrão, que é dono de um sebo lá em BH. E a gente já é amigo bastante tempo, eu comprava livro lá direto e um dia eu falei assim, guarda o livro pra mim. Ele falou, leva, depois você me paga, você vem sempre aí. E aí a gente começou a amizade de comprar e ficar devendo, mentira. E aí a gente começou uma amizade de cliente-vendedor em que a gente trocou o WhatsApp e toda vez que chegava livro que ele achava que eu ia gostar, ele me mandava foto do livro e falava assim, e esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? E eu ficava o tempo todo, separa esse eu tenho, esse eu não quero. E é assim até hoje. Pedro, tá gostando, né? Falando de você, né? Você gosta, né? E aí quando junta um bocado bom, 5, 10 livros, e os preços são sempre baratinhos, né? Exceto quando o livro é muito raro, ele me manda, fala, esse aqui é R$100. Eu falo, eu não gosto desse aí não, pode tirar. Aí quando junto um bocado de livro, eu vou lá e pego, né? Na pandemia eu peço para ele separar, passo lá e pego. E essa história é a curta história de como é que eu cheguei nesse livro. Ele me mandou uma imagem, eu achei bonita a capa. Vi que era da Kozak Naif o livro. Deve ser interessante, se a Kozak publicou, deve ser bacana. Não era um daqueles livros raros da Kozak extremamente caro, então eu comprei. Então o que mais me chamou a atenção foi essa capa aqui. E eu tive a grata surpresa de ser um livro excelente. E agora a gente já vai para o próximo tópico. Como eu acabei de dizer, esse livro aqui é da Kozak Naif, da época que ainda tinha o E entre o Kozak e Naif. Esse livro é de 2001. É um papel pólen amarelado, delícia de ler, são 110 páginas, o espaçamento da diagramação é muito bom, além de ter essa capa maravitop aqui. E pelo que eu vi agora, os livros do Paulo Rodrigues estão sendo publicados pela editora Grua. Já vamos para o próximo tópico. Nada como a gente pesquisar sobre o autor para poder fazer uma resenha, né? Se eu não tivesse feito isso, eu jamais ia saber que a história desse livro faz parte da história do autor. Eu não ia ficar sabendo que Raduan Nassar elogiou muito o Paulo Rodrigues. E que a estreia dele com esse livro foi somente aos 53 anos de idade. Paulo Rodrigues, ele é um escritor paulistano, nascido em 1948. Ele é de origem humilde, é um garoto de Itaquera que brincava às margens de uma linha de trem. Ele trabalhou numa pancada de lugares até ele se fixar na Telesp, que é a empresa de telecomunicações de São Paulo. E ele participou de vários concursos literários dentro da própria empresa e chegou a ganhar 2 vezes, mas isso foi lá em 1977. Eu tinha só 1 ano. Foi quando o Raduan Nassar foi jurado desse concurso e deu o primeiro lugar para ele com seu conto chamado Laços. E a história que eu quero contar do Paulo é a seguinte. O Paulo ganhou esse concurso literário lá em 77 e ficou por isso mesmo. Ele até chegou a mandar alguns dos seus escritos para outras editoras, mas não deu em nada. Ele continuou escrevendo, não parou de escrever, mas não se preocupou em ser publicado. Mas o filho mais velho do Paulo, que se chama Leandro, estudava letras na USP. E a história que eu estou contando, eu vou deixar o link dessa reportagem completa na descrição. E numa série de coincidências, o professor do Leandro, o filho do Paulo, ficou sabendo que o pai dele tinha ganhado um concurso literário e ficou curioso com isso. E pediu para o Leandro levar alguma coisa que o Paulo tinha escrito para ele poder ler. E o que o Leandro levou foi esse livro aqui, que estava guardado 15 anos numa gaveta, com as folhas todas amareladas. Esse professor do Leandro gostou tanto do que ele leu, que ele entregou
esses manuscritos e levou para o então editor da Cosac Naif na época, o Rodrigo Lacerda. E eu já li um livro do Rodrigo Lacerda chamado Fazedor de Velhos, um livro muito bom. Dizem que é infanto-juvenil, mas eu achei maravilhoso. O professor do Leandro queria que o Rodrigo Lacerda avaliasse a história porque ele tinha achado ela muito boa. Resultado, o livro foi publicado pela Cosac Naif. E hoje em dia o Paulo já tem alguns prêmios e outros livros para mostrar. E esse livro aqui recebeu o prêmio Autor Revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte, no mesmo ano que ele foi publicado. Mas como eu pretendo ler outros livros do Paulo, eu vou falar mais dele em outros vídeos. Agora a gente vai para o próximo tópico, que é o enredo. Lembrando que esse vídeo eu estou gravando antes desse final de ano agora, em... que dia é hoje? Hoje é dia 29 de dezembro. Provavelmente esse vídeo só vai sair no ano que vem, porque até eu editar. Como eu avisei no começo do vídeo, o enredo desse livro é bem simples. Se trata da viagem de dois irmãos que estão indo ao encontro do pai deles. Quem narra a história é um menino de aproximadamente 10 anos e quem lidera a jornada é o Mano, que é o seu irmão do meio e é o arrimo da família também. Eles partem da Parada 6, que é uma estação de trem, e seguem caminhando sempre em direção à próxima estação em ordem crescente. E é simples, a história do livro é isso. É uma jornada lenta e filosófica. E quando eu falar dos personagens e da mensagem por trás dessa história, vocês vão entender a beleza disso. E já vamos para o próximo tópico, que é a história do livro. Então, essa novela, porque se trata de uma novela e não de um romance, ela tem mais coisa a nos contar do que nós lemos nas páginas. O livro começa com dois garotos andando descalços sobre uma longa linha férrea. O narrador dessa história, ele não tem um nome. A gente vai só descobrir que ele é o irmão mais novo, o filho mais novo de 4 filhos. E ele vai se prontificar como o encarregado de contar essa jornada. A sua aventura com o seu irmão, que ele denomina como Mano. O objetivo dessa jornada a gente descobre logo que é encontrar o pai, que é um homem que o Mano conheceu, mas que o narrador sequer consegue construir uma imagem dessa pessoa na cabeça dele, porque o pai foi embora quando ele era muito novo. E eles caminham sempre em frente, sempre com o Mano liderando, que é o senhor conhecedor de todas as coisas para o narrador. O narrador gosta tanto desse irmão que para ele é como se ele fosse um semideus, assim, um ser intocado. Ele vai citando qualidades do Mano o tempo todo durante a história, como ele é ousado, destemido, inteligente. E o Mano tem a certeza, não sabemos de onde ele tira essa certeza, de onde o pai se encontra. E continua andando, seguindo sempre em frente. O narrador não acredita muito nessa informação sobre o pai, mas continua seguindo o irmão. Não vai ser ele que vai questionar o irmão. E durante o livro a gente vai entender que são meninos pobres dessa periferia. É toda uma sociedade que gira em torno dessa linha de trem. E aos poucos a gente vai ouvindo as histórias pregressas do narrador, contando de onde eles vieram, da casa onde eles saíram, que ele acredita ser o lugar que eles jamais deviam ter deixado. Porque ele teme encontrar o pai de fato e perder a companhia do irmão, que ele considera a melhor companhia de todas. Mas o objetivo do Mano é outro. Ele acredita que se ele encontrar o pai deles, ele vai livrar a mãe de toda a tristeza e a amargura que ela passou na vida e continua passando, tentando sustentar 4 filhos e ela mesma. A mãe e o Mano trabalham para sustentar essa casa. O Mano, ele não é o irmão mais velho, mas ele é o mais ativo ali dentro. O irmão mais velho é tido só como um cara passivo. Então ele assumiu essa carga para si e se indigna com o sofrimento da mãe e por isso ele quer encontrar o pai. E o legal dessa história é que à medida que eles vão caminhando, o Mano vai fazendo apontamentos, mostrando as desigualdades do mundo e se indignando com isso. E o pessoal desse subúrbio ou trabalha em olarias ou arrumam trabalhos em lugares distantes, que eles precisam viajar nesse trem para poder trabalhar. O Mano, ele se posiciona como um revolucionário, alguém que vai de encontro a essas ideias de injustiça e desigualdade. Me identifico. Ele quer fugir dessa cena. A história do livro basicamente é caminhada e reflexão, mas os dias vão passando e o embornal, que é onde eles carregam água e comida, está esvaziando. Numa determinada parte do livro, por exemplo, eles encontram uma menina
E a partir desse evento, você tem uma série de reflexões. Numa outra parte do livro, eles abrigam debaixo de uma pedra durante uma chuva. O narrador começa a ter lembranças de casa e vão tendo cada vez mais reflexões. Em um determinado ponto, eles presenciam um roubo, onde um homem faminto rouba o pão de um homem pobre que trabalha para se sustentar vendendo pães. E por fim, a água e a comida acabam e eles precisam arrumar provisões. Então eles têm que abandonar o caminho do trilho do trem e adentrar no meio de uma cidade, de uma vila, um vilarejo. Eles veem um menino que acabou de tomar um tombo de bicicleta e se machucar e a bicicleta fica danificada. Pela aparência do menino e a bicicleta, o humano percebe que é um menino de origem mais abastada e tem uma ideia. O humano decide ajudar o menino, então ele carrega o menino nas costas e o narrador carrega a bicicleta quebrada. Eles chegam na casa desse menino, que é um lugar enorme, numa fazenda, e já são de cara maltratados pela mãe do menino. Mas o caseiro do sítio, da fazenda, vê o que está acontecendo e intercede, fala, eles estão tentando ajudar seu filho. Aí a mulher, contrariada, emburrada, chateada, nervosa, manda dispensar os meninos, fala assim, passa lá na cozinha, dá comida para esses meninos e tira eles daqui. Típico burguês. Só que o caseiro, o que ele faz? Ele leva os dois meninos para casa dele, dentro desse sítio. E trata os dois super bem. Alimenta eles com a melhor comida que eles têm lá, ele e a esposa. Convida os meninos para passarem uns dias lá com eles. E depois de muitas e muitas reflexões, eles decidem ir embora agradecidos, de volta para a linha de trem, seguindo em frente. Quando eles chegam lá, o narrador anuncia que ele quer fazer a sua própria escolha, voltar. Ele quer seguir o seu próprio caminho. E ao contrário do que ele imaginava o tempo todo, que o irmão ia se irritar e ia ficar enfurecido, ele só ri. E o que acontece a partir daqui, você vai ter que ler para saber. É lógico que muita coisa foi deixada de fora, e outras coisas eu vou abordar agora na hora que eu falar sobre os personagens e a mensagem por trás dessa história. Vamos começar pelos personagens. Então eu vou começar falando do relacionamento entre os dois irmãos, mas antes de tudo eu quero falar primeiro sobre o Mano. O Mano é o segundo filho de 4 irmãos. O seu irmão mais velho, como eu disse, ele é descrito como calmo, pacífico. E o Mano é aquele irmão observador, mais maduro, que consegue perceber de primeira mão o sofrimento e as amarguras que a mãe vem passando. E ele vendo esse sofrimento, ele toma para si essa responsabilidade. E como ele é um menino de atitude, ele começa a tomar suas próprias decisões, ele começa a fazer trabalhos, ele começa a vender frutas, ele se vira. Ele quer de algum jeito ajudar a sua própria mãe. E ele compreende o mundo da forma dele e vai de encontro às ideias que esse mundo mostra, essa desigualdade que o mundo mostra. E uma parte bem bonita do livro fala que o Mano, ele é a escora da família quando a família precisa de amparo, mas ele também é a alavanca quando todos eles precisam de um empurrão. No meio do livro a gente começa a entender por que eles estão querendo encontrar o pai. Porque o Mano, por mais que ele seja esperto, ele também é uma criança. Ele acredita que se ele encontrar o pai, ele vai conseguir fazer o pai voltar para casa, trabalhar e diminuir o peso e o fardo que a mãe carrega sozinha. A certeza de onde que o pai está vem de lugar nenhum. Ele simplesmente sabe e a gente não entende isso na história. Já o narrador da história, que é o irmão mais novo, ele tem o Mano como seu ídolo. Ele é o seu caminho, o seu exemplo. O livro deixa claro que a dependência e a subserviência do narrador em relação ao irmão é praticamente incontestável. Ele chega a descrever o Mano como o seu próprio equilíbrio, a sua vontade. O principal ponto do narrador é conceber um mundo sem o Mano. Ele morre de medo de perder esse irmão. No fim das contas, o irmão mais novo não lembra do pai, só o Mano lembra do pai. Ele tem medo de encontrar o pai e perder o irmão, porque para ele, o irmão é a sua figura paterna, que é aquele que cria, cuida, ensina e até corrige. O narrador não quer perder o privilégio de ter o irmão só para si, porque ele acredita que um dos fardos que o irmão dele carrega é ele próprio. Então ele acha também que quando encontrar o pai, o irmão vai deixar o narrador com o pai e vai embora. E ao longo da história da novela, a gente vai acompanhando uma evolução do pensamento do narrador. Ele vai criando uma certa autonomia. Uma parte bonita, eles encontram um desvio da linha de trem e ele experimenta, ele arrisca andar fazendo esse desvio.
porque ele quer testar os limites que ele tem com o irmão. E ele explica que eles devem ter passado por muitos, mas aquele específico chamou a atenção dele. E é a primeira vez na história que ele concebe uma independência de decidir alguma coisa sem ser seguir o irmão. E eu acho esse tipo de reflexão fenomenal, e tem tudo a ver com a história que foi contada até aqui, que um simples desvio se torna um infinito de possibilidades e indagações. Tem também a parte das lembranças de casa. Essas lembranças elas vão trazendo novos personagens e pinceladas de informações acerca desses dois meninos. Por exemplo, que a mãe, para cuidar dos 4 filhos, precisou passar por muita coisa, inclusive provações físicas do seu próprio corpo. A gente descobre uma mana que ela usa o narrador nas suas brincadeiras. Então eles brincam, por exemplo, de marido e mulher. E a narrativa mostra uma relação quase que incestuosa. E uma lembrança importante é o quintal, como se fosse um novo personagem nessa história. Que, ao que eu entendi na história, são casas que cercam um enorme quintal. São várias casas, né? Tipo um cortiço, tipo uma vila, né? De moradores assim. E nesse quintal existiam árvores, horta. Então lá ele considera aquele lugar como um lugar de muita fartura. Que por mais que eles fossem privados de muitas coisas, eles tinham muitas coisas. Então na história, quando ele começa a sentir fome, ele começa a lembrar desse quintal. E isso pesa muito na decisão dele de continuar ou não com o irmão nessa jornada. Por que eles estão passando por essa dificuldade toda se lá era um lugar muito fértil? O retorno ao lar não deixa de ser uma parte da jornada do herói. Toda essa construção de buscar o pai também gira em torno disso. E o livro é tão cheio de detalhes e de reflexões que se eu pegar ponto por ponto, o vídeo fica gigantesco só por conta disso. Então eu vou focar só nos protagonistas e nesses poucos pontos que eu tracei para não fugir muito disso. Então a gente já vai para a próxima parte do vídeo, que vão ser as mensagens por trás da história. Esse ponto eu nem vou chamar de segunda camada, porque ele está até bem evidente nas palavras escritas, que são a injustiça e a desigualdade. E a cena que mais demonstra isso no livro é a cena do roubo do pão. E é descrita da seguinte forma: quando acontece o roubo, e eles apartam ali, capturam o bandido, né, o cara que rouba o bandido. O cara que rouba o pão, os presentes naquela ação, eles vão se dividir em opinião. O ladrão justifica que ele tem criança, filho, está desesperado e precisa comer, e por isso ele roubou. Então uns ficam furiosos com o vendedor de pães, porque ele não percebeu a necessidade desse homem faminto e não deu um pão para ele. E os outros vão ficar furiosos com o ladrão, que ele podia pelo menos ter tentado pedir antes de roubar. Ou a tentar arrumar um trabalho para poder conseguir comprar seu próprio pão. E o ladrão se justifica, falando que os filhos estavam clamando de fome e ele entrou em desespero. E já o vendedor de pão se justifica falando que ele estava na mesma situação, que ele fez o pão com o que ele tinha para poder ganhar algum dinheiro, para poder levar algum sustento. E aí tem aquele tipo de questão, né? Até que ponto o bandido bom é o bandido morto? O homem que rouba é descrito, entre aspas mesmo no livro, como um negro safado. E é mais uma alfinetada nessa questão do roubo. São aquelas coisas evidentes que a gente vê na sociedade, infelizmente, até hoje. E assim, eu não consigo ler esse tipo de coisa e não me indignar junto com o que eu tô lendo. Será que a solução é você prender o cara que roubou por desespero porque o filho tá passando fome? Essa é a única solução que existe? Você ainda acredita realmente que prender uma pessoa que rouba de fome vai resolver o problema do mundo? E eu não estou falando que roubar é certo, eu não concordo também. E eu acho que tem muita coisa pior do que roubar, e uma delas eu acredito que seja passar fome. Só acredito. E se você, assim como eu também, nunca passou fome, você consegue perceber o privilégio que é nunca ter sentido fome? E eu quero falar um pouco dessa questão do narrador se sentir completamente dependente do irmão. E dele precisar do irmão para se sentir equilibrado quando, inclusive, ele está caminhando sobre os ferros da linha de trem. Ele precisa ver o irmão à sua frente, que o irmão vai caminhando na frente, ele vai caminhando atrás. Ele precisa desse irmão para se sentir equilibrado andando nos trilhos. Ele não quer encontrar o pai biológico, até porque ele não tem lembranças do pai. Mas acima disso, a figura
que o narrador já tem de um pai é o seu próprio irmão. Então ele não consegue entender a necessidade de encontrar alguém que ele já tem. O Mano já é o seu referencial de pai. Mas à medida que a narrativa vai seguindo, ele consegue perceber que existem outros caminhos, outros pensamentos, outras formas de se pensar. Que para mim é uma alusão a essa ideia de amadurecer e se desenvolver seus próprios pensamentos, de você se tornar independente. E isso é muito bem demonstrado quando ele vê o desvio e tenta caminhar por esse desvio uma primeira vez e percebe que existem outras alternativas. Ele pensa nas coisas que ele pode encontrar e como a paisagem pode se modificar, porque até por onde eles estavam passando era tudo reto, sempre linear. Então esse desvio vai mostrar para o narrador que existe alguma coisa além do ideal de caminho que ele tem, que é seguir o que o Mano fala, seguir os passos do próprio irmão. Tem muita coisa para se refletir nessa história, super curta, inclusive o próprio título, A Margem da Linha, que tem um sentido além de ser literal, porque os dois irmãos estão caminhando na linha, né, seguindo a linha de trem, andando à margem dela, mas para mim também é viver à margem de uma sociedade, por exemplo, à margem da pobreza, à margem de decisões e responsabilidades, e à margem de seguir ou não o seu próprio caminho. E resta você cruzar ou não essa linha. E nós vamos para o próximo tópico, que é: vale ou não vale? Antes de eu recomendar, sim, recomendar muito essa leitura aqui, eu queria falar só de uma coisa que me incomodou um pouco, que o narrador, ele é um menino muito maduro para uma criança de 10 anos. E eu achei isso inverossímil porque ele não está contando no futuro, é como se ele estivesse no presente. Ele não é uma narrativa futura de alguma coisa que aconteceu, é uma narrativa de algo que está acontecendo. Os medos que o narrador tem são típicos de uma criança, mas os seus entendimentos das coisas não são. Para você entender o que eu estou querendo dizer, eu recomendo muito que você leia, porque vale muito a pena. O livro é muito bom, faltou muito pouca coisa para ele ser excelente. Dos 3 que eu resenhei até agora, né, esse é o terceiro que eu estou resenhando, se você tiver que ler um que eu recomendei, e bem fininho, leia esse aqui. Desses que eu resenhei, esse é o melhor. Ele é um livro imagético, vai criar muitas imagens na sua cabeça, e se tudo der certo para você também, você vai ter excelentes reflexões. Próximo tópico, as perguntas. Se você está vendo o meu vídeo pela primeira vez, no final de cada resenha eu faço perguntas relacionadas às coisas que eu falei aqui ou sobre o livro que eu acabei de resenhar. Isso serve tanto para você comentar alguma coisa aqui embaixo, respondendo uma dessas perguntas, ou só para você refletir mesmo. Então a primeira pergunta: qual é o tipo de desvio que te faz pensar e refletir seus próprios passos? Pergunta capciosa. Segunda pergunta: quem precisa mais? O homem que roubou para sustentar os seus próprios filhos em desespero, ou o homem que fabricou os pães para ajudar em casa? Terceira pergunta: você faz ideia do quanto você é privilegiado? Quarta e última pergunta: 2020 está chegando ao final e eu preciso te perguntar uma coisa. No meio de uma pandemia e outras tantas porcarias, qual é a margem que você caminha ou a linha que você ainda precisa cruzar? E se você viu o vídeo até aqui, me responde a última coisa: por que é que os livros continuam sendo melhores do que as pessoas? Um abraço e até o próximo vídeo.